Muito bem, vamos então para a teoria. A nossa aula de hoje são advérbios. Primeiro texto. Fuerteventura, el viaje. Lembram aqui que as palavras que terminam com aje são masculinas, né? Em Fuerteventura, quando fuimos de viaje, nos quedamos en un hotel en el sur de la isla, en el pueblo de Costa Calma. Por la mañana, aún era temprano, cogimos el coche, mis padres y yo, paramos en Tiscamanita y dije, desde aquí se ve allá lejos aquel molino. Fuimos hasta allí, nos encontramos con menos españoles, casi más gente extranjera y dije que nunca más iría a la molina de Tiscamanita. No nos dio tiempo de ir a más sitios. Volvimos a la isla después de un mes. Cuando le pregunté a mis padres a dónde podríamos ir de viaje, me dijo, exactamente a Tenerife, y dije, sí, mi isla favorita, e também nos fuimos a La Gomera. Muito bem, gente. O que faz o advérbio? O advérbio é a parte invariável da oração, que qualifica ou determina o quê? Um verbo, um adjetivo, um particípio ou outro advérbio. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho esse por la mañana aún. Eu tenho um advérbio aqui, que indica tempo, porque ainda era temprano. Outro advérbio aqui, era cedo. Desde aqui, ó, se vê allá lejos aquel molino. Fuimos hasta allí. Né? Vejam que aqui, ó, tempo, lugar, certo? E o que a gente tem aqui? Ó, quando é que um advérbio modifica um verbo? Ó? O verbo tá aqui, trabalha. Esse muito aqui tá intensificando o quanto ele trabalha. Muy contentos, ó, o muy tá modificando contentos, muito contentes. Bien tá modificando um particípio, escrita. Chegaram bastante lejos, ele está modificando outro advérbio que era o bastante. Então, o que a gente precisa saber aqui? Nós temos advérbios de lugar, ó, como eu tinha falado lá em cima. Aqui, aí, acá, axi. Aqui e aí são iguais, só que se usa mais na Espanha e na América. Na América e na Espanha, ó. Axi, achá, abaixo, debaixo, arriba, encima, alrededor, próximo, cerca e lejos, são dois opostos aqui, próximo e longe, delante, detrás, atrás, dentro, adentro, fuera e afuera. El niño se sentou debaixo de la mesa, arriba de la alfombra, embaixo da mesa, sob a alfombra, em cima do tapete. Advérbios de tempo. Importante cuidar aqui, ó, esse anoche, que esse anoche aqui não é noite, é ontem à noite. Ontem à noite, isso aqui eles pedem muito, tá? Hoje, ayer, ontem, mañana, mañana, ahora, antes, después, luego, apenas, mal, apenas chegou e já saiu, mal chegou e já saiu, pronto, logo, já, sempre, nunca, jamás, todavia, aún, a menudo, mientras, al rato. E de pronto, no momento. Vejam que todavia é sinônimo de aún, tá? Então, ó, todavia, tem acento aqui, é a mesma coisa que aún, que tem acento aqui. Porque nós temos um aún que não tem acento e ele é igual a hasta, é preposição. Então, para ser advérbio, tem que ter acento, acento aqui, acento aqui. Isso aqui é ainda, é tempo, certo? Observem aqui. Luego señala una proximidad más inmediata que después. Primero iré a la piscina, luego tomaré el sol. Luego irei contigo, dentro do momento. No português, o significado de logo é com brevidade, tá? Com essa ideia de brevidade, no espanhol tem que usar o pronto. Espero que hagas pronto el ejercicio. Que você faça logo, ó. Então, esse logo aqui, né? No português, quando eu tenho ideia de brevidade, de rapidez, você vai usar o pronto. Esse luego aqui do espanhol seria
o depois do português. Então, aqui já comentei do a1 e do todavia, né? Estes advérbios indicam persistência de realidade ou circunstância, equivale ao ainda do português. E o a1 sem acento é igual ao hasta. O que a gente tem que saber do mientras? Mientras é igual a entretanto, mientras tanto. Eu posso usar os dois, ó. Mientras, entretanto, mientras tanto. Vai denotar simultaneidade de ações expressadas. Observen, los alumnos hacían el ejercicio mientras el professor escrevia na pizarra. Vejam que tem duas ações aqui, fazer o exercício e o professor escrevia. Então, esse mientras aqui, se eu tivesse que traduzir para o português, eu usava o enquanto, que é diferente do enquanto do espanhol, porque esse enquanto do espanhol no português quer dizer assim que, ok? E o que a gente tem aqui mientras, enquanto, mientras tanto, enquanto isso, né? Por outro lado, se mientras e mientras tanto em espanhol equivale a entretanto em português, entretanto é uma conjunção que equivale a sin embargo, então cuidado aqui, certo? O entretanto no português, enquanto isso, sin embargo no espanhol, entretanto. Os advérbios de modo, a la vez, assim, a prisa e prisa são sinônimos, despacio, bien, buenamente, mal, malamente, solo, solamente, unicamente, de veras, de baldo. O que acontece com esse apenas aqui? Ele tem vocês têm três opções aqui, ó. Apenas, indicando casi no, vai depois do verbo em frase negativa, no he dormido apenas, quase não dormi. Na frente de verbos, apenas vou ao cine. Apenas se ouvia o ruído, quase não se ouvia o ruído da água. E o apenas com sentido de escasso, antes de uma expressão de quantidade. Hace apenas 10 minutos. Faz, né? No nosso sentido aqui, faz apenas 10 minutos, tem o mesmo sentido. E apenas em seguida, imediatamente. Apenas cheguei, me quitei a roupa, ou seja, mal cheguei, eu tirei a roupa. Tão logo eu cheguei, eu tirei a minha roupa. Então, cuidado com esse apenas aí. O que a gente tem de advérbios de quantidade? Mucho, muy, bastante, demasiado, harto, que é muito, demasiado e harto são sinônimos, algo, menos, pouco, nada, casi, todo e mais. Estudei demasiado, estudei muito. Muy, bastante, pouco, demasiado, na frente de adjetivo e advérbio. Luiz é muito inteligente, Alberto cocina bastante bem. Vejam que aqui vocês têm, ó, o muy na frente de adjetivo, o bastante na frente de advérbio. E quando eu tenho o verbo, o que eu vou usar? Sempre o verbo e depois verbo mais o mucho, verbo mais o bastante, ó. Ernestina trabaja mucho. Consuelo sale bastante. Ignacio come pouco. Rodrigo habla demasiado. Vejam que vocês têm o verbo e depois. E quando é que eu uso mucho, bastante, pouco, demasiado? Na frente de nomes, ó. Depois de nomes, ó. Ernestina trabalha muitas horas. Tiene bastantes amigos. Olhem, vocês têm aqui o substantivo, ó. Substantivo, substantivo, substantivo. Na frente vai o demasiada, o pouca, o bastantes, o muitas. Vejam que aqui ele está concordando, né, com o substantivo. O que a gente tem que cuidar aqui, ó? Juan é muito trabalhador. Juan trabaja mucho. Juan trabaja muchas horas. Juan é pouco estudioso. Jorge estudia pouco. Jorge estudia pouco tempo. Vejam que aqui vocês têm muito trabalhador, trabalhador no sentido de adjetivo. Aqui também é adjetivo. Aqui vocês têm um verbo e depois vem, ó, verbo, né? Então, depois de verbo. E aqui vocês têm substantivo, por isso que eu vou colocar muchas. E a mesma coisa acontece com o pouco. Como é que eu faço lá naquelas questões que pedem para substituir? Ó,
O tan, ele pode substituir por muy. Es tan lista, es muy lista, muito esperta, né? E quando eu tenho o verbo aqui, eu vou usar o tanto, ó. Habla tanto, que tem sentido de mucho. Então, sempre que vocês puderem, tiverem lá alguma questão para substituir, ou é tan, ou é tanto, tentem substituir por muy ou por mucho. Se cabe o mucho, você coloca tanto. Se cabe o muy, você coloca o tan. Agora, vamos ver as exceções de uso de mucho, tá? Então, eu sempre faço um desenho aqui, vamos ver se vai dar. M, M, M. Aqui não vai dar, vamos apagar isso aqui. Não vai dar aqui. Vamos ver. M, vamos ver se dá aqui. M, 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 A. Quando é que eu uso mucho? Na frente de palavras que começam com M, 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 A. O que é o M? Mucho mejor, mucho peor, mucho más, mucho menos, mucho mayor, mucho menor, mucho antes, mucho después. Então, na frente de melhor, pior, mais, menos, maior, menor, antes e depois, sempre você vai usar o mucho. Certo? Então, anotem aí o MMMA. Advérbios de afirmação. Sí, claro, seguro, seguramente, cierto, por supuesto. Anotem aí que quer dizer sim, desde luego, também. ¿Irás al colegio hoy? Por supuesto que iré. Negação. No, jamás, nunca y tampoco. Yo tampoco me convencí de la respuesta. Esse tampoco aqui é o que no português a gente diz também não. Certo? Tampouco é o também não. Não é o tampouco de intensidade. E anotem aí que isso aqui, se aparecer em algum lugar, também no, isso aqui é portunhol, não existe. Então, quer dizer, também, tampouco no do espanhol quer dizer o também não do português. Normalmente, vem sempre com uma negação antes. Não compreendi o exercício, eu tampouco. Eu não entendi o exercício, eu também não. Advérbios de dúvida. Acaso, provavelmente, possivelmente, quizá, talvez. São todas dúvidas. E aqui eu acrescentaria a lo mejor, que também quer dizer talvez. Vamos para os exercícios. Olha só. Na frase, mientras mi padre cortaba el pelo, a palavra mientras expressa uma ideia de simultaneidade. Mientras mi padre cortaba el pelo, yo leía el libro. Seguimos. A palavra quizás expressa uma dúvida. Mientras equivale a enquanto. Mientras tanto tem uma noção de tempo. São duas ações simultâneas, aí a gente tem tempo. A palavra pode ser substituída por todavia. Vejam que tem acento aqui, tem acento aqui. A expressão cerca pode ser substituída por próximo. Lejos é longe, alrededor é ao redor. Até podia ser aqui, mas alrededor não se sabe se é tão próximo assim, né? Casi e apenas é mal somente. Todavia expressa a ideia de tempo. Todavia não chegou, todavia não encontrei.
Estuvimos anoche esperándote para el teatro. Anoche, que devia ser a palavra sublinhada, é ontem à noite. Não é à noite aqui. Cuidado com isso aqui. Dibujaba el perrito. Mientras tanto, outros niños se aproximavam. Olhem que tem duas ações. Desenhava o cachorrinho enquanto os outros se aproximavam. Já es tarde e todavía no chegou. Se tu trabajas bastante, por supuesto, uma afirmação aqui, que tendrás tu recompensa. Los chicos cruzaban la calle mientras el policía cuidaba. Olhem que em pero, sin embargo, são sinônimos, né? Todavia, ainda. Não dá para colocar aí. El directivo buscaba alojamiento. Mientras tanto, enquanto isso, a família esperava e oía a sugerência de los amigos. A palavra sublinhada está corretamente empregada na alternativa. Então, aqui é muchos, mucho, mucho, muy e muy. Onde é que está certo aqui, ó? Recibe muitos grandes regalos. São ocasiões muito mais inciertas. A resposta está certa aqui. Lembra do muito mais, muito MMMA, MMMA? Tá aqui, ó. Muy buenos, muy grandes, adjetivo, adjetivo, mucho mejor, mucho antes. Tá nessa regrinha aqui. Ellos são muy inteligentes. Por que é muy? Por que é muy? Porque eu tenho aí um adjetivo, então mucho não vai, mucho na frente de substantivo, de nome, né? Estes são muito inteligentes, muito aplicados, pero sabem, por isso sabem mucho. Vejam que vocês têm um verbo aqui, depois do verbo vai o mucho. Então a resposta tem que ser essa aqui. Por quê? Inteligentes adjetivos, aplicados adjetivos. Adjetivo. E o substantivo na frente de nomes, né? E na frente do MMA. Ó, mesma coisa, ó. Juan estudia mucho. Então, onde é que eu tenho muy? Não vai dar. E agora, aprisa, que é um advérbio. O que eu vou colocar? Muy. Então, esse aqui também tá fora. E aplicadamente. Aqui também eu tenho um advérbio. Então, Juan estudia mucho, muy aprisa e muy aplicadamente. Isso é bueno. Bueno é um adjetivo. Na frente de adjetivo eu tenho que colocar muy. Esto es muy bueno. Mientras aquello es mucho mejor. Ai, profe, aqui também é adjetivo. Mas tu lembra da regrinha do MMA? Né? Que são as exceções. Então, eu tenho muy e mucho. Vamos tirar essa aqui. E agora, Pablo habla muy despacio ou mucho despacio? Habla muy despacio. Ah, mas profe, aqui tu tem um verbo. Muito bem, mas aqui você tem um advérbio. E depois de verbo que tem um advérbio, quem manda é o advérbio. Então, aqui eu tenho letra A, tá? Se fosse só Pablo habla ponto, aqui não tivesse despacio, tivesse um ponto aqui, seria mucho. Mas como tu tem um advérbio aqui, tu precisa fazer com que o advérbio aqui concorde com ele. Ele está modificando ele. Quer dizer que ele fala muito devagar. Diferente de dizer Pablo fala despacio, né? Eu estou intensificando o advérbio aqui. Vamos ver os exercícios, então. Mariposa é a borboleta. Aqui. Osso de peluche, esse menino aqui. Mariquita é a Joaninha. Flamenco. Canguro. Aqui temos abeja. Caballo. Mono. Pinguino e oveja. Certo, gente?